Sejam todos muito bem-vindos! Professora Iris aqui com a Educação Física para receber vocês, muito feliz aqui, estou recebendo muitos registros, muitas práticas sendo aplicadas aí e o meu coração fica muito grato. Muitíssimo obrigada, caríssimos estudantes, muitíssimo obrigada, professores. Continue nessa pegada aí, ok? As aulas são planejadas, são pensadas com carinho para vocês e a ideia é que vocês apliquem aí no dia a dia de vocês, independente das atividades que vocês realizem, seja no campo, seja no escritório, seja dentro de casa, seja dentro da escola, seja na comunidade, né? Dá para aplicar muita coisa, não é mesmo? E eu conto com vocês. Muitíssimo obrigada, ok? Então, bora ver hoje o que nós teremos na nossa aula de Educação Física. Dá uma olhada no nosso slide aí. Nossa aula de número 5. Isso! E a nossa aula de hoje, ela vai falar sobre o que, Prof. Iris? Sobre atividade física na prevenção da LE e DORT. Você já ouviu essas duas expressões? Você saberia me dizer o que significa? Dá uma olhadinha nessas imagens aqui, ó. Nessa daqui, isso, em que eu tenho uma mão segurando ali o outro braço, né, a outra mão, e tenho aqui uma moça trabalhando aqui na frente aqui das telas. O que você acha que tem relacionado aí LE e DORT? A gente está falando de LE, de lesão, né? Então, a gente vai já descobrir onde acontecem essas lesões? Por que acontecem essas lesões, né, prof? Mas eu já te adianto que quando a gente faz um trabalho muito exaustivo e repetitivo, a gente fica muito propenso a ter esses tipos de lesões. Sabia disso? Pois é. Olha lá, então bora ver o que vai ter na nossa aula de hoje aí. Então, na nossa aula 5, nós iremos trabalhar o que é, né, a definição de LE e de DORT, dados epidemiológicos sobre a saúde ocupacional. Também trago para você aqui o seguinte, fatores de risco determinantes da LE e DORT, benefícios da atividade física para LE e DORT, ginástica no ambiente de trabalho e dicas aí, recomendações da atividade física para a prevenção da LE e DORT, ok? Até aí tudo tranquilo, né? Maravilha! Olha só, para a nossa aula de hoje, caríssimos, vamos trabalhar as seguintes habilidades. Vamos aqui apontar o conceito e os indicadores epidemiológicos da LE e DORT, indicando aí os principais fatores de risco e determinantes da saúde ocupacional, certo? Muito bem. Depois, vamos buscar aqui reconhecer os benefícios da atividade física na prevenção da LE e DORT, empregando aí dicas, recomendações para a saúde no ambiente de trabalho. Veja só. Na sequência, nós vamos trabalhar o quê? Refletir e identificar o universo das práticas de ginástica e exercícios físicos para o fortalecimento muscular e articular também, e na prevenção de lesões, doenças e distúrbios decorrentes dos postos de trabalho. Certinho? Tranquilo? Muito bem. O que mais, Prof. Iris? Então vamos entrar aqui nessa primeira parte com relação à definição de LE e de DORT, né? A gente já fica imaginando aí algumas dores, alguns incômodos, e está muito relacionado, né? Se você observar essas imagens, a gente tem dores pontuais, né? Que tiram a nossa paciência, tiram a nossa concentração, tiram o nosso foco, né? Mas por que elas estão sendo ocasionadas, né? Como que elas estão surgindo? Então, olha só, lesões por esforços repetitivos. Lesões por esforços repetitivos. O que é isso, prof? LER. LER, não ler, tá? LER. Eu coloquei essa brincadeira com o livro, né? Mas a pronúncia seria LER, lesões por esforços repetitivos. Como o nome já diz, eu faço algum tipo de esforço, algum tipo de movimento repetidas vezes ao longo da semana,
né? E isso vai causando um certo incômodo. Então, dentro dessa LE, ela vai designar aí os distúrbios musculoesqueléticos, ou seja, está ligado ao nosso músculo, a toda a nossa estrutura muscular e esquelética também, relacionadas às atividades ocupacionais, de origem multifatorial complexa. Então, vai surgir de diversos pontos, né? Não é um diagnóstico e nem uma doença, né? Média de 30 doenças em conjunto. Então, pode ser um somatório aí, né, para essa lesão aparecer, né? Não seria uma causa ali tão focal, tão específica, mas um conjunto aí de doenças, ok? Dentre esse conjunto aí todo, a gente tem aqui para apontar para vocês a síndrome do túnel do carpo, que é o que, Profires? É um estreitamento do túnel do carpo. Onde fica o túnel do carpo, prof? Fica bem aqui, ó, no punho, tá vendo? Localizado no punho, e ele causa aí uma compressão de várias estruturas existentes ao longo desse túnel, inclusive no nervo mediano. Então a gente já consegue aí perceber que existe algumas dores, alguns incômodos, algumas lesões ocasionadas nesse ponto aí. E você imagina, por exemplo, se você ficar, por exemplo, o dia todo trabalhando digitando, né? É um movimento em que você vai estar ali movimentando a ponta dos dedos, mas se você não tiver muito bem uma acomodação para o seu punho, para as suas mãos, fazer aí um relaxamento, alguns exercícios, você vai acabar tensionando demais, né? Um outro ponto aqui para vocês é a síndrome miofacial. Essa síndrome miofacial, ela é uma dor na musculatura, né? Em outras partes moles, né? Em determinada região do corpo, sem que haja necessariamente uma tendinite ou uma sinovinite, né? As inflamações. Então, a gente tem outros pontos que podem ocorrer aí. Eu, por exemplo, vem aqui comigo. Não sei se você já ouviu falar aí em bursite. Sabe onde fica a bursa? A bursa fica aqui, ó, na cabeça do ombro. Eu trabalhei muito tempo, né, sozinha, né, em um determinado local, e aí eu tinha que carregar muitos materiais pesados, né? E esses materiais que eu carregava forçava a minha estrutura, né, a minha estrutura física. Isso de forma repetida ao longo de muito tempo causa aí uma certa inflamação também. Na época eu não estava treinando, eu não estava fortalecendo minha musculatura, né? E aí causou essa inflamação aí na minha bursa. Né? No caso, foram os meus 2 ombros. E aí, com o tempo, depois eu fui fazer fisioterapia, fui fazer fortalecimento, fui trabalhar toda essa estrutura e hoje eu já não sinto mais essas dores me incomodando. Vocês têm uma ideia, né? Tem a bursite, tendinite, sinovinite, tem muitas ites, né? Quando a gente fala de it, a gente está falando de inflamação. Então, dentro dessas ites aí, dessas inflamações, quando você não trabalhar, ela vai ficando crônica, né? Vai incomodando por muito mais tempo e acaba impossibilitando de você fazer determinadas coisas. Por exemplo, se eu fosse dormir, né, com o meu braço assim, deitar em cima do meu braço, nossa, é uma dor tremenda que parece que o braço ia cair, né? Para vocês terem uma noção. Então, a gente tem que estar sempre fortalecendo a musculatura para que essas estruturas que a gente utiliza muito, elas não fiquem aí prejudicadas, né? No meu caso, né, foi a bursite, mas aí a gente já viu aqui na aula aí que tem a síndrome do túnel do carpo, né, a síndrome miofacial em vários pontos. Então a gente tem que ter todo esse cuidado aí com relação às nossas estruturas, né, fortalecer aí os nossos ligamentos, fortalecer aí a nossa musculatura de um modo geral. E aí existe aí muitas cervicalgias, artroses, epicondilites, bursites, miosites, né? As palavrinhas saíram aqui do ponto do eixo, mas não tem problema. Então, assim,
em determinadas ações, atividades que a gente faz no dia a dia, a gente pode estar tensionando demais, seja aí no final da minha coluna, seja aí na minha cervical, né, no meu pescoço, seja aí num braço, seja num ombro. Então a gente precisa estar observando o que a gente faz, né? Ah, eu trabalho com transporte de carga, então eu preciso ter uma estrutura forte, né? E também muito equilibrada, muito resistente para poder fazer esse transporte de carga. Mas eu também tenho outras opções de fazer esse transporte de carga de maneira diferente, me utilizando de alguns equipamentos, de alguns aparelhos, como a gente já falou, né, na aula passada. Né? Então a gente tem que estar observando isso para que essas nossas estruturas elas não se rompam, né? E uma vez que rompe, aí é um pouco mais complicado, não é mesmo? Muito bem. Dá uma olhada nesse próximo slide aqui, olha só. Então nós temos aí também a DORT, né? DORT vai ser o quê, prof? Vai ser distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho. Então eu tenho aí algumas sobrecargas, né? Sendo ocasionadas aí na minha parte osteomuscular, né, que são prejudicadas aí em detrimento aí a muito esforço, né, muita demanda corporal aí no meu trabalho. E aí eu tenho um exemplo, por exemplo, da sinovite, que seria uma inflamação na bainha sinovial. Eu tenho uma neurite, que seria uma inflamação no nervo. Mas eu tenho vários, tá? Como eu já falei para vocês, a palavra it, né, ela está relacionada aí muito às inflamações, né? O nervo está inflamado, né? A musculatura está com algum tipo de perca, né? De função. Então é nisso que eu estou falando com vocês, ok? Muito bem. E aí nós temos também a tendinite, né? A tendinite aí, por exemplo, ela pode se estender pelo braço inteiro, né? Causando aí a impossibilidade de você realizar movimentos simples, né? E ela é uma inflamação aí no tendão. O que mais que nós temos? Temos a vamos lá repetir novamente. Tenossinovite. As palavrinhas são bem complexas, né, gente? É isso aí. É uma inflamação do tendão da bainha sinovial. Então, vejo que todas essas são ites, né? São inflamações. Seja num tendão, seja numa bainha, seja no nervo, mas elas vão causar incômodos, né? Elas vão se tornar aí crônicas se eu não cuidar, se eu não tratar, ok? O que mais que nós temos? E aí, como que eu consigo perceber, né, prof, que eu tenho alguma dessas aí, o LER, DORT, o que eu vou observar? Eu vou sentir aí dores musculares, eu vou sentir dores articulares. Também tem a presença aí do tédio e da frustração. Teu corpo não está funcionando direito, né? Então, automaticamente você acaba ficando entediado. Você começa a sentir também muito cansaço, né? Qualquer coisa você já está cansado, você já está fadigado, você sente aí uma irritação, uma ansiedade, alteração no teu sono, porque o teu corpo não está funcionando direito, certo? Você vai sentir aí desconforto postural, e aí entra de novo a importância do exercício físico, né? Para a gente poder estar tratando, estar cuidando, estar melhorando essa estrutura física. Eu posso ter aí também varizes de membros inferiores, né? Pode acontecer aí de pouca disposição para hábitos saudáveis fora do trabalho. Ah, eu não quero fazer não, hoje não, estou muito cansado, sabe? Então, tudo isso pode se apresentar como sinal, certo? Como sintomas aí dessas lesões. Muito presente aí também, o que vai acontecer? Vai diminuir a tua agilidade dos teus dedos, você vai ter dificuldade de pegar, por exemplo, objetos pequenos, dificuldade de carregar peso, dificuldade de permanecer aí muito tempo sentado, dificuldade de manter os membros superiores, né, elevados por mais tempo, dificuldade em manter a caligrafia, a tua escrita,
dificuldade em segurar o telefone, dificuldade em cuidar de crianças, até na higiene pessoal, como, por exemplo, cortar o cabelo, pentear o cabelo, essas coisas, você sente uma certa dificuldade, né? E dificuldade aí nas atividades domésticas de modo geral. Vejam só como que a gente percebe quando já chegou também num ponto bem extremo, né? Onde o meu corpo inteiro ele dói, o meu corpo inteiro ele está fadigado, ele está tenso, ele tá inflamado, né? Vamos dizer assim. E aí a gente tem que buscar o quê? A gente tem que buscar tratamento médico, né, gente? A gente tem que buscar tratamento médico porque vai apresentar o quê? Fadiga muscular, alteração de sensibilidade do sono, sensação de peso, perda de controle de movimentos, né? Formigamento, né? Então, essas estruturas, elas te avisam que você precisa, né, buscar auxílio, ajuda, tratamento médico. O que vai acontecer? Você vai sentir dor, você vai ter uma dor resistente, uma dor crônica, então tem que correr, tem que buscar solução, certo? Agora bora ver um pouquinho sobre dados epidemiológicos sobre a saúde ocupacional. E aí o que nós temos, prof? Seguinte, uma pesquisa aí nacional realizada pelo IBGE em 2013 com 3 milhões aí de trabalhadores, disseram ter um diagnóstico ou de LE ou de DORT, né? Ou os dois. Há décadas, dentre as doenças ocupacionais, são as mais frequentes nas estatísticas da Previdência Social. Ou seja, é muito comum a gente perceber, né, que esse número cada vez mais aumenta. Então, a gente vê muitos trabalhadores brasileiros precisando aí tratar da sua saúde com relação à LE e da DORT. Né? LE e DORT faz parte aí de um problema de saúde pública, sim. Né? A gente desempenha tantos papéis, tantos trabalhos, tantas ações e a gente precisa desse cuidado, precisa desse tempo também para a nossa saúde. Até 2020, LE e DORT e os transtornos mentais de comportamento, eles seriam aí na casa dos 78% da carga das doenças nos países em desenvolvimento. LE e DORT é a segunda maior causa de afastamento no trabalho pelo INSS no Brasil, para vocês verem o peso que tem tudo isso, tá vendo? Não é só uma dor no punho, não é só uma dor na bursa, não é só uma dor na lombar, não é só uma dor num nervo, não é só, né? São lesões por esforços repetitivos, são distúrbios ósseos musculares que estão acometendo os trabalhadores brasileiros, né? E aí, em especial, na faixa etária entre os 20 e os 40 anos. Por que essa faixa etária, prof? Porque é a faixa etária onde nós temos aí um número de pessoas trabalhando ativamente, né? E principalmente nós temos aí as mulheres, né? Então, imagina aí uma mulher, por exemplo, que trabalha na limpeza de um local. Né? Ela vai fazer aquele movimento de passar o pano, de varrer diversas vezes, e esse movimento pode levar aí a algum tipo de lesão por muito tempo. Ou uma trabalhadora ou um trabalhador que fica muito tempo mexendo com panelas, né? Panelões, né? Preparando aí grandes quantidades de alimentos por longos períodos, né? Então, tudo isso também conta. E o maior determinante é a questão da organização do meu posto de trabalho. Então, na aula passada, a gente estava falando aí da questão da ergonomia, né? Isso também a gente tem que observar, né? Eu não tenho que ter sobrecargas nas minhas estruturas quando eu vou realizar o meu trabalho. E sim, eu tenho que ter menos esforço, menos gasto de energia também, certo? E os profissionais mais suscetíveis a desenvolver esse tipo de distúrbio osteomuscular são quem? Os bancários, os metalúrgicos, os digitadores, os operadores de linha de montagem, os operadores de telemarketing, os jornalistas, as secretárias, os professores. Vocês também são suscetíveis a isso, estudantes, as lavadeiras e passadeiras, as costureiras, manicures e pedicures, pedreiros e serventes, operadores de caixa, padeiros, né? E também remarcadores.
Porque se você for observar, tem muita atribuição em que se repete muito a questão do movimento, né? Então, isso pode levar a essa sobrecarga nessas estruturas, nesses trabalhadores, ok? Muito bem. Vamos ver agora alguns fatores de riscos, né? Determinantes aí tanto para Lé como para Dort. Então, a gente tem que observar alguns pontos, como, por exemplo, o que, Profires? Nas minhas atribuições, como que é a demanda aí, né? Como que é o processo do trabalho? Qual a velocidade que eu tenho que entregar o trabalho? Qual o tempo? Que tipo de força que eu tenho que estar exercendo? Com quanto de repetitividade eu me utilizo, né, para fazer os meus trabalhos burocráticos? Isso está me causando alegria ou está me causando uma certa tristeza, um certo cansaço? Né? A gente tem que ficar atento a isso também, né? Muito bem. E aí observa, por exemplo, de perto essas imagens aí. Nessa imagem aqui dos catadores, né? Que eles estão fazendo aqui a seleção dos materiais recicláveis. Eu te pergunto, há repetitividade nesses movimentos? Analisa aí comigo. Sim ou não? Temos baldes, temos ali essa rampa aí, né? Eles estão todos aí com máscara, protegidos, mas há repetitividade? Analisa aí comigo. Vai analisando, vai me falando. Muito bem. A próxima imagem aqui, essa daqui, essa que eu estou agora colocando a seta, tem um ritmo de trabalho intenso? Observa aí para mim. Essa outra aqui da marcenaria, né? Tem móveis e equipamentos incômodos? Me diz aí, observa aí o contexto todo, tá? Vai analisando cada imagem comigo. Beleza? Olhou? Muito bem. Aqui, agora eu quero saber de você se existe uma necessidade de ficar parado ou até mesmo sentado durante muito tempo seguido. Vocês aí na escola, né? Vem aqui comigo, vem aqui comigo. Vocês precisam ficar um tempinho aí sentados, não é mesmo? É. Mas aí de tempos em tempos vocês vão lá, levantam, bebem uma água, dão uma alongada, né? Vão ao banheiro, né? Por que a gente faz isso? Para que as nossas estruturas voltem a trabalhar de forma correta, né? Sem aquele gasto excessivo aí, né? Sem aquele estresse que a gente já falou na aula passada. Então a gente tem que observar todo esse cenário. Nas imagens que eu mostrei para vocês, tem lá a questão de repetitividade de movimento, né? Muitas vezes tem um ritmo muito acelerado, muitas vezes equipamentos não são adequados, eles não são ajustados, a gente já falou isso na aula sobre ergonomia, né? Existe aí, sim, uma cobrança contínua para manter uma produtividade, para produzir cada vez mais, né? Sem errar cada vez menos. E será que existe aí um incentivo para essa produção cada vez maior também? Então, a gente tem que observar aí, todas essas demandas do mercado de trabalho, às vezes, forçam as nossas estruturas, né? E aí elas não suportam, certo? Muito bem. Dá uma olhada nesse próximo slide, olha só. Então, a gente tem que observar o contexto todo. Será que nesse trabalho que eu realizo, tem aí uma exigência de horas extra? O ambiente onde eu trabalho, né, onde eu faço minhas atribuições, é um ambiente de trabalho frio ou é um ambiente quente? Nessa época do ano, nosso aqui tá mais para quente, né, gente? Dificilmente vai estar gelado, mas tudo bem. Até isso vai me causar aí uma certa estafa, um certo cansaço, né, perca de produtividade. Então, isso também entra aí dentro desse contexto, certo? E aí, dentro dessa lei Dort, a gente observa aqui que, por exemplo, no trabalho aí que eu faço, por exemplo, de vendas, em pé num balcão, olha a historinha, não é nada forçado, né? Nada forçado, é repetitivo, mas é em casa, né? Após o trabalho, eu passo aí 4 horas por dia escrevendo ou digitando sem parar, e aí o que isso me causou? Uma tendinite, né? Não é forçado, mas é repetitivo, porque eu estou em constante repetição de movimentos, né? Muito bem. O que mais que nós temos aí?
E aí eu tenho que observar também, frente a esses movimentos repetitivos, se a atividade que eu executo, se ela é um trabalho, se ela é uma atribuição aí muito forçada e muito repetitiva, né? Todas as pessoas que se submetem a uma sessão de movimentos por horas, dias, meses e anos, vou até frisar aqui, ó, movimentos por horas, dias, meses e anos, estão comprometendo as suas estruturas físicas. Você já pensou ficar batendo martelo, ficar batendo prego, ficar batendo ferro por horas? Como que fica a estrutura de trabalhadores, né, repetindo essas ações aí por meia hora, gente? Me fala a verdade. Será que eles vão ficar bem, felizes, tão aliviados e vão continuar o trabalho fazendo esse mesmo movimento aí por mais 2, 3 semanas sequenciadas? Não aguenta, né, gente? Então a gente também tem que observar essas questões aí de excesso, né, de sobrecarga aí, de repetição de movimento também, certo? O que mais nós temos? E por quê? Porque isso vai afetar as nossas estruturas ósseas, as nossas estruturas musculares, vai afetar nossas estruturas tendinídeas, né, os tendões, as articulares, vai afetar os nervos, né? Então, todas essas estruturas elas vão ficar prejudicadas, todas, gente, sem exceção. E aí é importante a gente ficar atento, né? Porque existem alguns fatores que são determinantes para tudo isso. Como, por exemplo, a gente já vem conversando desde o início, a repetição dos movimentos, o esforço físico penoso, né? Aquele negócio chato de se fazer, uma pressão mecânica, uma vibração também vai comprometer as minhas estruturas, o ritmo de trabalho acelerado, tudo para ontem, né? A gente tem que lembrar que nós não somos aí uma máquina, né? Nós temos uma máquina maravilhosa no nosso corpo, né? Mas ela precisa ser respeitada também, né, gente? Observar a questão da invariabilidade, a monotonia de tarefas, o trabalho muscular estático, né, parado, o retraimento das tensões. Então, quando eu tenho uma musculatura muito tensa, eu não consigo realizar as atividades da melhor maneira possível. A ausência de intervalo de descanso, todo trabalhador tem esse direito, né? Faz ali aquela pausa que eu falei para vocês, do café, do ir ao banheiro, do ir fazer um alongamento. E muitas empresas aí têm a aplicação da ginástica laboral para quê? Justamente para dar esse gás, para dar esse renovo aí nas minhas atividades diárias. Então, eu paro ali em torno de uns 15 minutos, né? 15, 20 minutos para fazer alongamentos, para fazer relaxamento, para fazer alguma dança, para fazer alguma atividade aí que movimente, que trabalhe todo o meu corpo e que traga esse renovo, certo? Também tem a questão dos aspectos ambientais, as posturas e movimentos inadequados mantidos por muito tempo, né? De forma prolongada aí, a gente tem que ficar muito atento. Vamos ver agora a questão dos benefícios da atividade física para Léa e Dort. Então, a gente já sabe que existem benefícios, né? Eu falei agorinha para vocês a respeito das ginásticas, né? E dentre as ginásticas nós temos diversas, né? Eu posso trabalhar ginástica laboral preparatória, ginástica laboral compensatória, ginástica laboral de relaxamento, ginástica laboral corretiva. Para quê, Profires? Por que vem aqui comigo? Para que eu trabalho esses tipos de ginástica? Para poder aliviar essas tensões, né, da musculatura. Então, quando eu falei para vocês aí da ginástica laboral que existe aí em muitas empresas, é justamente para isso, né? Para dar esse relaxamento, para que depois daqueles 15 minutos, daqueles 20 minutos que eu dei aquela pausa, eu consiga me concentrar e consiga executar aí as minhas atividades, as minhas atribuições que eu vinha fazendo anteriormente. Ah, prof, eu trabalho aqui, por exemplo, num escritório. Eu fico o dia todo aqui digitando, de olho na tela, e eu sinto que ao final aí da manhã eu tô com muitas dores no punho, ou eu tô com muitas dores na coluna, ou tô me sentindo assim muito troncho, muito tortinho, muito curvado.
Então, é para você esse exercício físico, né? Essa sequência preparada e escolhida de exercício físico, para que você volte renovado para as suas atribuições. Ah, não, prof, eu trabalho no campo mesmo, com maquinário pesado e dirigindo e puxando freio e acelerando e movimentando, você também vai precisar de ginástica laboral, né? Então, independente do que você faz aí, seja mexendo com gado, abaixando, subindo, descendo, seja mexendo com a plantação, seja aí só nas atividades mesmo dentro da escola, mas você precisa ter esse cuidado especial aí com você, certo? Por que que a gente precisa fazer isso tudo, né? Para que o nosso corpo ele entenda, né, que ele precisa aí renovar suas estruturas. O que que vai acontecer quando eu faço essas ginásticas laborais? Eu tenho um aumento aí de produtividade. Eu previno outras doenças também, certo? Eu tenho uma redução também das faltas. Não é interessante para o empregador, né, para o patrão, que o seu funcionário falte, que o seu colaborador falte. Então, é importante também que ele tenha aí um trabalho, que ele tenha projetos, que ele tenha ações e que beneficie aí a saúde do trabalhador. É isso mesmo, gente. Também vai reduzir a questão do sedentarismo, né? Eu não vou ficar muito tempo sentado, sem fazer nada, eu vou estar sempre em movimento. E aí, se eu já tenho no meu estilo de vida essa proposta de colocar a prática do exercício, né? Eu já vou me beneficiar em relação a outros colegas que não tenham. O que mais? Vai melhorar minha autoestima, né? E é claro, você vai se sentir mais, como que fala? Mais apto, né? A gente falou muito de aptidão física, né? Na aula passada, então se sentir melhor, se sentir mais apto nas atribuições que você faz. E aí dentro dessa questão da ginástica laboral, né, da ginástica laboral, que eu vou realizar dentro do ambiente de trabalho, eu posso aí ter esse ganho a mais aí de produtividade. Vou sair agora para você acompanhar aqui comigo esse slide. Olha só. Então, a ginástica laboral, ela vem aí fazer o quê, prof? Ela vem auxiliar na prevenção de doenças articulares, certo? O que que tem nessa ginástica laboral, prof. Iris? Tem exercícios de aquecimento do músculo esquelético. Mas só isso? Não. Tem também exercícios de alongamentos. Sabia disso? Dentro dessa ginástica laboral, eu também posso colocar exercícios de resistência muscular localizada. Sabia? E eu posso também ter ainda exercícios de relaxamento. Então dá para trabalhar muita coisa aí dentro da ginástica laboral. A ginástica laboral, ela vai melhorar a minha flexibilidade, ela vai melhorar a minha mobilidade articular, ela vai diminuir a fadiga, ela vai beneficiar aí a minha postura, eu vou ficar mais bonito, né? Então, e vamos inserir exercício físico, né? Ainda que seja aquela pausa dos 15, 20 minutos aí no meu trabalho para fazer exercícios de aquecimento, alongamento, de resistência, né? Isso tudo vai trazer um ganho, gente, que vocês não têm noção. Empresas que apostam na saúde do trabalhador, elas têm ganhos, assim, inexplicáveis, né? Muito bem. O que mais que nós temos aqui? A ginástica laboral, ela é uma atividade física, né, como eu já falei para vocês, realizada com os colaboradores aí no horário de trabalho, tá? Aqui ele coloca de 10 a 15 minutos, né, mas pode ser um pouquinho mais também. Aí eu trabalho com alongamento, com respiração, com percepção corporal, né, essa consciência corporal, entendendo o meu corpo, treinamento postural, compensação muscular. Então dá para trabalhar muita coisa mesmo, certo? Vai melhorar o meu coração, vai melhorar o meu sistema respiratório e o sistema esquelético. Eu também tenho melhoras aí em relação à consciência corporal. Eu posso prevenir doenças ocupacionais,
certo? E também posso reduzir a fadiga e a exaustão, além da questão da monotonia, né, gente? Uma coisa assim bem legal quando você faz essas práticas é que você interage com todo mundo, você brinca, você se diverte, né? Você tem aí algumas ações bem bacanas. E aí agora a gente entra aí na questão das dicas. Que dicas que eu trago para você aí, caríssimo estudante? Olha só. Então, se você tem a oportunidade de solicitar aí do seu chefe, do seu patrão, se você trabalhar fora, ou no seu dia a dia, colocar a ginástica laboral, você vai perceber aí um ganho expressivo aí no seu corpo. É o início, né, para que você busque uma atividade física, um exercício físico sistematizado e você se beneficie aí dele, certo? Muito bem. O que nós temos aí como dica? O que eu trago para vocês aí? Então, vou sair aqui para você acompanhar comigo. Então, procure aí levantar, né, pelo menos aí de 20 em 20 minutos, se você puder, tá? Ou 10 minutos a cada uns 50 minutos aí que você estiver trabalhando. Você vai buscar caminhar, retirar os olhos do computador, das telas, se for o seu caso, né, de ficar aí muito tempo nas telas, ou até mesmo nos estudos. Você, ao perceber algum tipo de formigamento ou algum tipo de sensibilidade, né, você precisa ficar alerta, certo? E aí você vai iniciar aí exercícios de alongamento, de ginástica, né? Vai movimentar essas tuas estruturas, porque você precisa dar uma oxigenada, dar uma movimentada, fazer esse sangue circular mesmo no teu corpo, ok? E aí, ao perceber aí alguma dor intensa, você vai procurar aí um médico, certo? Muito bem. Aqui são só algumas dicas, tá? E claro, você vai realizar aí a prática de atividades físicas, de esportes e de exercícios físicos. Nessa nossa conversa de hoje sobre Lé e Dort, agora eu trago para vocês o nosso momento exercite-se mais, e mais, tá? Qual é a ideia aí hoje? Seguinte, você vai fazer uma laboral dançante na cadeira. Laboral dançante na cadeira, prof? Laboral dançante na cadeira. E aí vai ser o seguinte, você vai fazer o seguinte, você vai pegar uma cadeira, né? Pode ser a cadeira que você tiver aí na sua sala de aula. E você vai realizar aí movimentos nessa cadeira, né, sentadinhos. Então eu trago para você aí alguns exercícios físicos aí que você pode fazer. Você pode fazer alongamentos aí de braços, né, de costas, de pés, e você vai fazer no ritmo de uma música, tá? Então você vai buscar aí alinhar sua coluna e realizar dos dois lados aí sem pressa, ok? Então vem aqui comigo. Eu também já estou aqui com a minha cadeira, vou pedir para o meu diretor abrir aqui o cenário, né? Estou aqui com meus pés aqui no chão, olha eu aqui, olha aqui a Prof. Iris, muito bem, vou baixar aqui mais um pouquinho, né? Regular ela mais um pouquinho, isso. E aí eu vou realizar movimentos, né? Dançando, e vou alongar, e vou sentir a música, e vou realizar esses movimentos. Eu trago para vocês a sugestão de alguns movimentos para realizar com os braços, né? Para realizar aí com as pernas, você pode se posicionar e alongar, manter a postura sempre o mais alinhada possível e você vai executar esses exercícios no ritmo de uma música que você goste. Então, o prof agora pode escolher uma música bem legal, bem animada aí, para colocar essa galera aí para dançar na cadeira, tá? Então, essa é a proposta, nossa ginástica laboral dançante de hoje, ok? Eu vou ficando por aqui, mas daqui a pouco a gente vai fazer a correção dos exercícios. Manda para mim esse registro que eu quero ver, eu quero acompanhar, ok? Tchau, tchau!